Quantos creem que existe um rio que vem do trono de Deus e aonde ele chega, a cura chega? Nós vamos cantar de novo daqui a pouco. Eu creio. Hoje Deus vai libertar pessoas de cadeias espirituais. Eu vou ministrar a palavra, mas eu queria pedir à igreja agora que batalhássemos juntos. Existem pessoas que estão cativas. Há anos elas têm lutado contra pecados e não conseguem sair. Porque existem cadeias espirituais. Existem pessoas aqui que são prisioneiras há anos de pensamentos que as autodepreciam. E elas não conseguem sair desse lugar. Não conseguem crer no que Deus tem para elas e viver o novo de Deus. Mas hoje Deus vai colocar chaves nas nossas mãos. Deus vai arrebentar a porta de cadeias. Tem gente que está presa na vida financeira, não prospera, não sai do lugar, não vai para frente. Existem princípios na palavra que falam de cadeias espirituais nessa área também. Talvez tenha uma cadeia na tua área sexual, financeira. Existem doenças que a causa delas são espirituais. A Bíblia vai falar de um espírito de enfermidade, vai falar de um mudo, que a mudez dele, a origem era espiritual. A Bíblia vai falar da lepra de Uzias. A Bíblia vai falar de vários temas. E eu creio, nós vamos guerrear agora. E o inimigo vai sair em retirada. Quantos querem guerrear comigo aqui? Tá. Então eu quero pedir para você fechar os seus olhos e você vai clamar. Deus, manda os teus anjos aqui. Senhor, pessoas que querem ser libertas e não conseguem porque estão cativas. Existem cativeiros espirituais, pecados que as aprisionam. Que hoje o teu espírito traga cura. Você vai orar pela tua vida. Senhor, eu quero ser curado. Se tem algo na tua vida, clame agora. Peça a Deus que te visite, que use a palavra, que se revele aqui. Aonde você está agora, abra a tua boca e comece a clamar. Jesus, visita o teu povo. Vem com a tua graça. Traz renovo, traz cura, traz restauração. Vem com o teu rio aqui. Manifesta a tua glória. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar agora, Pai, para que cativeiros espirituais cessem. Eu quero pedir agora, Pai, em nome de Jesus, para que pessoas, Deus, estão aqui angustiadas, algumas atormentadas, prisioneiras, que elas possam receber libertação em nome de Jesus. Nós acabamos de cantar, Deus, vamos declarar mais uma vez a respeito do teu rio. Queremos beber das tuas fontes. E eu quero pedir, enquanto te adoramos, que o Senhor nos visite com graça e poder. E que cadeias espirituais caiam por terra em nome de Jesus. Visita o teu povo agora. Vem com graça. Nós te invocamos. Manifesta a tua glória e o teu poder aqui. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais uma vez. Pode aplaudir ao Senhor. Do teu rio, Senhor, declare isso de sacia novo. minha sede, lava o meu interior. Eu quero
Quantos creem que Deus vai nos visitar com poder hoje? Quantos creem que Deus tem remédio para a minha vida, para a sua vida? Quantos creem que você pode levar libertação para os seus? Você crê nisso? Existem problemas que a gente não sabe resolver, mas para viver o novo de Deus, precisamos resolvê-los. Hoje, eu quero te ajudar a resolver problemas do jeito de Deus. Quem quer fazer isso? Amém. Dá um abraço quem está do seu lado, diga: Deus te abençoe. Deus vai falar com você hoje. Deus vai se revelar a você. Creio de maneira muito, muito, muito especial. Pode sentar no seu lugar. Nós estamos nos preparando para o novo de Deus. Quantos creem que Deus tem vinho novo para nós? Para viver o novo de Deus, a gente tem que aprender a resolver problemas do jeito de Deus. E hoje, eu queria te convidar a abrir alguns baús, a entrar nos porões do seu entendimento, nos lugares escuros, e a mexer com coisas que às vezes você não quer mexer. Mas para viver tudo que Deus tem para a tua vida, a gente precisa consertar, arrumar, reparar. E eu creio que hoje Deus vai nos visitar com graça e poder. Amém? Quantos creem nisso? Vamos estudar a palavra de Deus. Você trouxe Bíblia, abra lá em 2 Samuel, capítulo 21. Eu vou ler os primeiros versos. Depois eu vou fazer uma recapitulação do que nós estudamos hoje pela manhã. Quando a gente ouve uma palavra e ela repete, a gente grava, tá? E aí eu vou ampliar, a gente vai continuar um pouquinho mais. E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? Abra lá em 2 Samuel, capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Versículo 3. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Feche seus olhos, levanta as mãos assim, em sinal de rendição total a Jesus. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo essa noite. Eu abro o meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Há muitos anos atrás eu li um livro. Se você puder trazer um pouco de água, eu agradeço. Há muitos anos atrás, no começo do meu ministério, eu li um livro escrito por Christian Schwartz, chamado Desenvolvimento Natural da Igreja. E nesse livro, o autor vai falar de marcas de qualidade de uma igreja saudável. E ele vai comparar essas marcas de qualidade às aduelas de um barril. Obrigado. Agora foi. Ele vai comparar as marcas de qualidade da igreja, uma igreja saudável, às aduelas de um barril. Sabe, o barril do Chaves? Pensa nele, né? As aduelas de um barril são aquelas madeiras do barril. E o que ele vai dizer é que o crescimento de uma igreja, ele é represado pelas aduelas mais baixas. Marcas de qualidade que aquela igreja deveria ter, mas ela acaba, por algum motivo, não indo bem naquele fator. E aí o crescimento é represado. É como se você tentasse encher aquele barril de água, o que vai acontecer? Ele vai ficar no nível da aduela mais baixa. E eu creio que essa é uma realidade para as nossas vidas. Existem crescimentos
situações na nossa vida que eles represam o crescimento. Existem bênçãos que não podem chegar na tua vida e na tua história, porque tem coisas que você precisa melhorar, consertar, problemas que você precisa resolver. E é exatamente isso que está acontecendo na casa de Israel. A Bíblia vai dizer que houve fome 3 anos. Por quê? Porque tinham problemas que precisavam ser resolvidos. E por não serem resolvidos, estavam gerando miséria. Deixa eu te dizer, tem coisas na tua vida que você não resolve, não enfrenta, e elas geram perdas significativas. Eu queria que você imaginasse que a miséria e a escassez são pessoas. Um dia você chega em casa e a miséria e a escassez estão tomando café e assistindo televisão na sala da tua casa. Você fica bravo, manda elas embora. No outro dia você volta. E quem está lá? A miséria, a escassez. Agora elas estão sentadas na mesa do jantar, comendo com seus filhos. Você manda elas embora. Mas no outro dia, quando você volta, cansado do trabalho, sobe no quarto para dormir, quem está lá deitado na tua cama? Miséria, escassez. Sabe, os problemas que a gente não trata na vida, eles trazem perdas, misérias e escassez. Era isso que estava acontecendo na casa de Israel. Os problemas não tratados geraram uma fome que durou 3 anos. Mas a Bíblia vai dizer que em determinado momento, Davi encara aquela situação. Ele encara ela de frente. Ele tenta resolver. Ele se compromete, ele declara guerra. E aí a bênção do Senhor chega sobre a casa de Israel. Uma história que eu gosto bastante na Bíblia é de Neemias. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele fica sabendo que os muros de Jerusalém estão destruídos. A Bíblia diz que ele chora, que ele ora, que ele jejua. Mas depois o que ele faz? Ele vai de encontro aos muros. E muitas vezes a gente não vai em encontro dos muros que precisam ser reparados na nossa vida. A gente pega o problema e varre ele para debaixo do tapete. Esconde ele nos porões, no baú da história. E aí a gente perde bênçãos do Senhor. Quem quer ser abençoado aqui? Hoje, em nome de Jesus, sai daqui e se compromete a resolver o que você precisa resolver na tua vida. Amém? Mas como é que a gente resolve o problema do jeito de Deus? E hoje eu quero falar com vocês como nós podemos fazer isso. A primeira lição que aprendemos hoje de manhã, eu queria recapitular com vocês, é que resolvemos problemas consultando ao Senhor. O versículo 1 diz, Davi consultou o Senhor. O que está acontecendo? Por que essa fome, ela não vai embora? Muitas vezes a gente não resolve situações na nossa vida, porque diante delas nós não consultamos a Deus. A Bíblia vai dizer que o rei Asa, o rei de Israel, ele morreu de uma doença nos pés, porque ele consultou os médicos e não ao Senhor. Você está dizendo, pastor, que não tem que consultar médico? Não. Eu estou dizendo que existem doenças que têm origens espirituais. Esse era o caso de Asa. Como ele só consultou os médicos e não o Senhor, ele morreu doente dos pés. A Bíblia vai dizer que existem, sim, tipos de problemas financeiros e tempestades que a gente vive na nossa vida, que a origem delas é espiritual. Quer ver o exemplo fácil de entender? Jonas. Acontece uma tempestade que atinge só Jonas? Não, o navio todo. Porque Jonas estava indo na direção que Deus não queria que eles estivessem indo. Tem tempestades às vezes que chegam na nossa vida, porque a gente está indo na direção errada. E aí quando eles consultam a Deus, tiram Jonas do barco, a bênção do Senhor chega. Sabe, 3 anos, eles passaram por fome, escassez. Quando Davi consulta o Senhor, o problema acaba. Tem estiagens, situações na nossa vida que elas perduram, demoram mais, porque a gente demora para consultar o Senhor. Em nome de Jesus,
Tem gente que, diante do problema, já consultou o terapeuta, já chamou o consultor para a empresa, já foi atrás dos especialistas, mas você esqueceu de consultar ao Senhor. Quem quer resolver o problema aqui? Leve os teus problemas diante de Deus. Consulte o Senhor. Hoje de manhã eu falei de forma prática como fazer isso. Se você quiser, assiste lá. Tá? Segunda lição. Você quer resolver problema do jeito de Deus? Olha o que diz a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Davi: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Segunda lição que nós estudamos aqui foi que, para a gente resolver o problema do jeito de Deus, a gente tem que acreditar no diagnóstico de Deus. Quem já foi aqui no médico, aí quando o médico dá o diagnóstico, você foge, não volta mais, não aceita, né? Às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Quando a gente se aproxima e Deus fala, o problema é esse, a gente não aceita. E qual que era a dificuldade para Davi crer no diagnóstico de Deus? Primeiro, ele tinha que crer que a causa da fome tinha uma origem espiritual. E a gente tem dificuldade com isso, de entender que alguns problemas, eles têm origem espiritual. A gente tem a tendência de achar e de racionalizar e de querer resolver apenas. A Bíblia vai nos dar vários exemplos disso. Por exemplo, Josué, ele perde a batalha de Ai. Quando ele vai orar, Deus fala, é porque tem pecado. Tem uma capa escondida de Acã na sua tenda, que faz parte dos despojos de guerra, que eu disse que não era para tomar. A Bíblia também vai falar a respeito de pragas no Egito que acontecem. Por quê? Porque alguém está resistindo à vontade do Senhor. Ei, você tem que, em nome de Jesus, não apenas consultar ao Senhor, mas crer nos diagnósticos que Ele apresenta para você. Sim, tem problemas que têm origem espiritual. Eu lembro de ouvir a história de uma senhora que estava com um problema na empresa, ela foi procurar um pastor. Ela trabalhava às vezes 15 horas, 16 horas. E aí tudo que ela juntava não durava, ela perdia, passando dificuldade. Aí o pastor fala para ela, você vai orar e fazer jejum 3 dias. Ela falou, meu Deus, ainda me manda fazer jejum. Aí quando ela está orando, Deus a visita em sonhos. Ela obedece, faz o jejum. E aí ela tem um sonho, onde ela vê uma pessoa que trabalhava na empresa dela, conspirando contra ela. Inclusive fazendo um trabalho espiritual. E vê o lugar onde ela põe aquele trabalho lá no lugar onde ela trabalhava. Ela acorda, vai lá na empresa, e procura, e está lá o negócio. E aí ela trata o problema. Manda a pessoa embora, faz o que tem que fazer. E sabe o que acontece? Passa alguns meses, a bênção do Senhor chega naquele lugar. Ei, preste atenção. Talvez, por trás de problemas que você está vivendo, existem realidades espirituais. Que quando você consultar o Senhor, Ele vai mostrar para você. Mas você precisa crer no diagnóstico de Deus e submeter o tratamento que Ele dá. Quando a gente faz isso, vem cura. Eu lembro de problemas lá na empresa que a gente tinha, eu e minha esposa. Quando a gente foi orar, Deus mostrou. Tem pecado, tem coisa para tratar. E aí quando a gente começou a tratar algumas situações, a bênção do Senhor veio. Amém? Segunda dificuldade de crer aqui, era porque o pecado não tinha sido de Davi, tinha sido de Saul. Eles tinham feito uma aliança com os gibeonitas. Na época de Josué, os gibeonitas enganaram Josué. A Bíblia diz que eles vestiram roupas velhas, trouxeram odres velhos, sandálias velhas, pão embolorado, e contaram mentira para Josué. Falaram, olha, a gente ouviu falar da fama, do que Deus tem feito no meio de vocês. E a gente veio de uma terra distante para fazer uma aliança com vocês. E aí Josué não consultou o Senhor, fez a aliança. Aí vem Saul. Qual que era a aliança? Uma aliança de paz, que ele não ia guerrear. Depois ele descobre que os gibeonitas eram vizinhos. Mas ele já tinha feito aliança. Aí vem Saul. E aí o que Saul faz agora? Saul vai lá e quebra a aliança. Tá? E agora?
No reinado de Davi vem fome. Presta atenção. Existem pecados que são institucionais. Você como chefe de família, ou você como líder de uma empresa, de uma organização, você precisa tratá-los. Quem lidera uma organização sabe o que eu estou falando. Normalmente quando você assume uma organização, você vai mexer lá no baú, fazer uma auditoria, ver se tem alguma coisa errada. Por quê? Porque senão aquilo mina o crescimento. Na vida espiritual é a mesma coisa. Por vezes a gente ocupa posições que pedem a nós, sim, ações. Porque existem pecados que têm a ver com injustiças que foram cometidas ao longo da história. Da história familiar, da história organizacional. Não quer dizer que você tem um karma que você carrega e vai cometer os mesmos pecados. Mas a Bíblia diz que nós temos a oportunidade de reparar o erro. E aí quando a gente promove a justiça, a bênção de Deus vem. Mas pastor, quem errou foi meu marido, quem errou foi meu filho, quem errou foi minha mulher. Eu falei da empresa aquilo que a gente tinha. Quem tinha pecado não tinha sido a minha mulher. Mas nós éramos responsáveis pela organização. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando nós entramos na brecha em favor do outro, arrumamos o que tinha que ser arrumado, a bênção do Senhor veio sobre nós. Ei, em nome de Jesus, se coloque na brecha. Em nome de Jesus, mexe no baú da história, organiza o que precisa ser organizado. Porque Deus quer abençoar teu negócio, o teu trabalho, o que você faz, a tua família e os seus. Amém? Quem quer fazer isso? Terceira lição. Nós estudamos de manhã também. Fazer reparações que funcionam. Não basta crer no diagnóstico de Deus. Temos que fazer reparações. Olha o que diz o versículo 3. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Muitas pessoas, elas se convertem, recebem uma nova vida, mas não fazem reparações. Davi, ele entende que houve uma injustiça e ele vai lá e se compromete a resolver o problema. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes? Tem situações lá do nosso passado que a gente aceita Jesus e a gente ignora elas. E elas dão legalidade. O que é legalidade? É quando a gente dá lugar ao diabo para que ele possa nos perturbar. A Bíblia vai falar isso em Efésios. Não dê lugar ao diabo. Claramente. Mas pastor, como é que eu dou lugar ao diabo na minha vida? É exatamente isso. Existem situações. Eu me converti, eu pedi perdão para Deus. Eu já me acertei com o Pai. E eu nem comento mais. Mas eu não fiz as reparações que precisam ser feitas. Eu tinha uma dívida. Eu me converti. Ah, mas a dívida já prescreveu. Mas a reparação não foi feita, irmão. É legal, mas não é moral. E aí como é que Deus vai me abençoar? Eu feri pessoas. Eu machuquei. Eu não faço mais aqueles procedimentos. Mas eu não fui lá pedir perdão. Eu não fui lá dizer como é que eu posso me reparar com você. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí as bênçãos do Senhor ficam represadas na minha vida. Hoje de manhã eu falei que eu atendi uma irmã que veio aqui no final do culto, há 2 semanas, dizer que ela não conseguia chorar, que ela não tinha lágrimas, mas durante o culto Deus a visitou e ela começou a chorar. E eu fiquei feliz, porque depois, conhecendo a história dela, aquela moça, ela veio do nosso trabalho lá na Cristolândia. E ela estava toda arrumada. E eu fiquei feliz de ver a transformação de Deus na vida dela. E eu fiquei mais feliz ainda por causa do pastor Ranulfo. Esses dias eu estava lá na Cristolândia. O pastor Ranulfo está ali, junto com a Regina, né? E eu fui lá e ele estava explicando o nosso projeto para autoridades, para empresários.
E eu fiquei feliz, porque centenas de pessoas estão saindo das ruas, sendo tratadas de vícios, por causa da vida desse irmão que lidera essa casa. E eu fiquei feliz porque ele pode ocupar essa posição. Por quê? Eu não sei se você sabia, mas o pastor Ranulfo, antes de se converter, se envolveu com a criminalidade. Ele chegou a se envolver com uma quadrilha que roubava avião, não era coisa pequena. Mas por que ele pode ser pastor hoje aqui? Porque quando ele teve uma experiência com Jesus, ele não só abandonou a velha vida, mas no processo de discipulado, ele entendeu que ele tinha que pagar pelo que ele tinha feito. Ele precisava fazer reparações. E aí um dia o pastor Ranulfo chega na delegacia, espontaneamente, procura o delegado, confessa o que ele tinha feito e fala: eu quero pagar na justiça. Mas você tem certeza? O delegado diz para ele. Sabe o que acontece? Ele é preso. Cumpre a sentença dele. Sai da cadeia. E hoje, com muito orgulho, ele pode ser pastor do nosso projeto lá na Cristolândia. Deixa eu te dizer para algo profundo e importante. Tem gente que vem aqui que é uma cura que ela não existe. Porque você não tem coragem, não quer tratar o problema de verdade. Você quer que eu ponha a mão na tua cabeça e que um passe de mágica aconteça, mas com Deus não é assim. Quando você chega na presença dele, ele mostra o que está errado e ele te fortalece para reparar o que você precisa reparar. Pastor, você não sabe. Eu tenho uma história complicada lá atrás, sim. Hoje, o tema da mensagem é guerra nos porões. A gente vai abrir algumas salas escuras e você vai entrar lá cheio do Espírito Santo e vai pôr em ordem o que você precisa pôr para que a libertação de Deus venha de verdade para a sua vida e para os seus irmãos, para que o inimigo não possa mais roubar a bênção que o Senhor tem para a sua vida. Quantos querem fazer reparações? Levanta a mão assim, que isso é difícil. Deus, eu não sei que reparações os meus irmãos precisam fazer, mas eu quero pedir que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles não tenham medo, que eles tenham coragem, que eles possam ir de encontro, Deus, a tudo aquilo que precisa ser tratado. Vocês têm que pedir perdão, vocês têm que ter conversas difíceis, vocês têm que pagar coisas que eles hoje não têm os recursos. Eu quero pedir que o Senhor honre os teus filhos, enquanto eles trilham caminhos de reparação. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Talvez tenham coisas guardadas na sua casa, no teu armário, que tem a ver com a velha vida. Você está dando lugar ao diabo, irmão. Hoje pessoas vão entrar em casa e vão fazer faxinas espirituais. Hoje pessoas vão abrir alguns arquivos que há anos elas não têm coragem de abrir. Algumas malas, alguns baús. Mas deixa eu te dizer, quando terminar esse culto eu vou orar por você. E eu tenho certeza, o Senhor vai contigo nesses lugares. Liberdade vai chegar na sua casa em nome de Jesus. Quarta lição. Para resolver problemas do jeito de Deus, a gente precisa sepultar os problemas. Ir até o final. Olha o que diz o versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Olha o que acontece aqui. Davi, ele se compromete a fazer as reparações. E ele vai procurar os gebionitas. Como é que a gente pode reparar a injustiça que Saul fez? E eles pedem algo difícil.
complicado. Eles falam, ó, eu quero que peguem 7 filhos de Saul, a gente não quer dinheiro, a gente não quer fazer guerra com vocês, mas a gente quer justiça. Quer que vocês peguem 7 filhos de Saul e que eles sejam justiçados. Na época, essa era a maneira, tá? Que envolviam as leis, a moral daquele tempo, de fazer justiça. E Davi fala, tá bom. Ele aceita a condição deles. E aí ele pega os filhos de Saul, tá, os descendentes dele, e eles são justiçados, morrem. Mas aí, olha só o problema. Às vezes, no afã de querer resolver uma situação, a gente cria mais problema. Por quê? Porque Saul, ele não sepulta os corpos. Saul não, Davi. Depois daqueles homens serem justiçados, ele não dá o sepultamento digno, com honra. E aí os corpos ficam expostos. E começa a atrair bicho, ave de rapina, todo tipo de bicho, fera selvagem, aquilo fica cheirando mal. E mais, a mãe dos meninos veste roupa de saco e ela fica lá se lamentando e aquilo vira uma vergonha. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? Quando a gente vai tratar um problema, a gente não resolve até o final. A gente não sepulta. A gente não enterra. A gente começa e quando o negócio fica complicado, a gente abandona no meio. E aquilo vai juntando bicho. Vai gerando podridão. Vai trazendo mais problema para nós. Ei, presta atenção. Tem gente aqui que precisa tratar coisas difíceis. Tem traumas, machucados, situações na tua vida que são complicadas. E aí você começou a tratar, mas daí quando começou a ficar complicado, o que você fez? Você parou o tratamento. Você não pôs um ponto final. E isso está gerando mais problema, mais angústia, mais dor no teu coração. Ei, hoje em nome de Jesus, sabe por que você veio aqui? Porque tem situações, reparações difíceis que você precisa fazer. Você começou e abandonou, mas Deus te trouxe aqui porque Ele vai derramar o Espírito Santo dele sobre a sua vida. E você vai sim ir até o final. Vai pôr um ponto final. Vai resolver em nome de Jesus. Logo que eu comecei o trabalho aqui com jovens, o primeiro retiro que eu organizei liderando os jovens foi um retiro chamado Em Obras. E a gente falava das reparações que a gente tinha que fazer nos muros da nossa vida. E foi um retiro muito forte. E eu estava pregando um sermão, eu lembro em Neemias, falando quando Neemias vai em encontro aos muros, como é que Deus restaura a terra, restaura os muros. E eu falava muito, você tem que ir de encontro ao problema, você tem que resolver, você tem que parar de fugir do problema, você tem que encarar o problema. E naquele retiro, Deus fez algo sim sobrenatural. As pessoas começaram a ir na frente e elas confessavam pecados, problemas, situações. Deus trazia memória. E foi um retiro de cura e libertação. Mas eu lembro que durante o retiro, uma amiga minha da senhora veio nos procurar. E ela falou assim, olha, chorando. Durante a mensagem eu lembrei de um machucado. Que eu bloqueei esses anos todos. Quando eu era criança. O meu tio, ele abusava de mim, ele me machucava, me molestava. Mas eu bloqueei, eu vivi esses anos todos como se nada tivesse acontecido. E durante a palavra veio tudo, foi desbloqueado. E eu quero tratar. Vocês me ajudam? E nós oramos com ela naquele retiro e começamos a acompanhá-la. Eu, assim, te acompanhava, conversava, orava. E aí ela também começou a fazer terapia. Porque ela resolveu pôr um ponto final. Porque aquilo estava gerando perdas. Ela não conseguia agora se relacionar bem, ela não conseguia, tinha várias sequelas. E ela falou, eu quero resolver. E eu lembro que quando ela terminou o processo da terapia, a última lição, ela chegou para conversar conosco. O terapeuta tinha falado, agora você precisa confrontar a pessoa que te machucou. Era da família. E ela veio me procurar e falou assim, você vai lá comigo?
Você assim, vão lá comigo, vocês me ajudam. Eu lembro daquele dia. Pensa numa situação complicada. Ela fez o confronto. Ela disse para aquele senhor o que precisava ser dito. Quando ele saiu, eu lembro que ela chorava. Foi um tempo difícil. Mas sabe, eu dou graças a Deus porque aquela minha amiga, a nossa amiga em comum, ela sepultou aquele problema. Ela foi curada pelo Senhor. Hoje ela é casada, ela tem filhos. O Senhor a abençoou. Eu não sei quais problemas você começou a tratar na sua vida. E porque eles são difíceis de lidar, talvez você abandonou um tratamento no meio do caminho. Isso está gerando bicho. Isso está gerando mal-estar. Ei, Deus te trouxe aqui porque você vai de encontro aos muros e vai repará-los em nome de Jesus. Pastor, mas a gente esquece. Não, não esquece. Esquecer só Deus. Mas sabe o que acontece quando a gente trata? É igual um machucado que cicatriza. Você consegue olhar para ele e não dói mais. Por quê? Porque você tratou. Tem gente vivendo a vida com feridas abertas emocionais. Em nome de Jesus, você não vai perder mais nada. Não vai ter fome, miséria. O inimigo não vai roubar mais nada de você, porque você vai sepultar os seus problemas. Amém? Agora, eu tenho uma imagem aqui nesse texto que eu acho muito bonita, que é dessa mãe Rispa. Quando os filhos morrem, a Bíblia diz que ela veste roupas de saco, que representavam um luto, e ela começa a guardar os corpos. E a Bíblia diz que ela começa a fazer isso, e era a estação da colheita. E ela faz isso até a estação das chuvas. A estação das colheitas em Israel começa em abril. A estação das chuvas, elas acontecem normalmente em setembro ou outubro. Aquela mulher ficou 5 meses, 6 meses, guardando os corpos dos filhos. A Bíblia diz que vinha a ave de rapina, bicho, ela espantava. E na verdade, o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo um clamor por justiça. Eu quero que eles sejam honrados. Eu quero um enterro digno para eles. Era um clamor por justiça. E a história daquela mulher se espalha. E ela chega aos ouvidos do rei. Quando o rei Davi ouve aquilo, ele então promove um enterro digno. Não só para os meninos, ele faz mais. Ele pega os ossos de Saul e de Jonatas e faz um enterro digno. Ele honra. E é muito interessante. Quando Davi resolve o problema desta forma, aí o texto vai dizer: e as orações de Israel foram atendidas. A fome acabou. Ela cessou. Eu creio que nesse lugar existem pessoas como Rispa, que têm tentado proteger os seus, espantando os bichos, mas clamando: Deus, Deus tem misericórdia. Existem mulheres, homens nesse lugar, levantando um clamor por justiça. Eu nunca me esqueço, uns anos atrás um irmão veio me procurar. O filho dele cresceu aqui na igreja, mas quando entrou no exército se desviou, se afastou dos caminhos do Senhor. E ele começou a beber e ele dirigia embriagado, ele deu PT em 2 carros. E um dia aquele irmão veio me procurar e disse: Michel, o que eu faço?
Falei, vamos levantar um clamor. E ele fez um compromisso naquele dia. Todos os dias, 5 horas da manhã, ele levantava um clamor. Deus, Senhor, faz o que eu não posso fazer. Senhor, salva o meu filho. Senhor, restaura a minha casa. E eu lembro do dia que esse menino se meteu em uma confusão. E ele caiu em si. O que eu estou fazendo? E ele foi lá na minha casa conversar comigo. Naquele dia ele deu um passo de começar a buscar Deus na vida dele. Nós começamos um discipulado. E eu já tive o privilégio de batizar esse moço. Depois eu fiz o casamento dele. Depois eu apresentei os filhos dele aqui na igreja. Porque tinha alguém que estava clamando por justiça. Talvez você esteja cansado, meu irmão. Talvez você esteja cansado, minha irmã. Você está vendo os seus padecerem. Você fica lá espantando os bichos, reclamando. Aquela mulher ficou 6 meses. Você pode imaginar o cheiro. Você pode imaginar a situação. Mas ela perseverou. E o clamor dela foi ouvido pelo rei. Ei, preste atenção. Não pare de crer. O seu clamor será ouvido pelo Senhor. Continue. Não desiste. Não para de clamar. Não para de orar pelos seus. Não para. Você vai ver a restauração de Deus chegando na sua casa e sobre os seus, em nome de Jesus. Hoje eu queria orar por pessoas. A música vai tocar, mas eu creio, enquanto eu estava ali embaixo, me preparando para o culto da noite, é o 4º culto que eu ministro. Mas veio um sentimento no meu coração de que pessoas serão libertas hoje em nome de Jesus. E eu queria orar por você. Queria que você baixasse tua cabeça, fechasse seus olhos. Eu quero te fazer algumas perguntas. Existem situações na sua vida que são difíceis de lidar. Existem problemas que você escondeu debaixo do tapete ou dentro do porão da vida. Tem coisas que você tem medo até de consultar o Senhor. Mas essas situações não tratadas, gerando perdas. Hoje Deus trouxe você aqui porque Ele quer trazer diagnóstico. Ele quer dar remédio. Não tenha medo do remédio de Deus. Não projeta o remédio, a reparação, o que vai acontecer. Só obedece. Talvez você chegou aqui, existem situações que você começou a tratar, mas quando elas ficaram complicadas, você parou. Hoje eu quero orar por você. Talvez você está pagando a conta de um pecado, às vezes que foi alguém que cometeu para contigo. Mas ele está gerando prejuízo e perda, porque você não tratou. Talvez você se sente como rispa. Está vendo os ratos, os bichos, e quando alguém se afasta dos caminhos do Senhor, é isso que acontece. A pessoa acumula lixo. E a gente vai vendo a degradação dela. Você está lá, mas você está cansado. Você está cansado. Hoje Deus vai derramar renovo espiritual. Você e tua casa servirão ao Senhor. Não desista. Hoje eu queria orar por você. Você quer trazer seus problemas para Deus, suas causas, suas dores, suas angústias. E quer pedir, Deus, me ajuda a tratar do teu jeito e não do meu.
Senhor, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ser conduzida pelo teu Espírito. Eu quero fazer as reparações, mas não sei por onde começo. Eu quero sepultar, mas eu já tentei tantas vezes e parei no meio. Tenho medo de me frustrar mais uma vez. Senhor, eu estou cansado de clamar, continuar vendo os bichos chegando na minha casa. Eu não sei qual é a tua situação, mas hoje eu creio, o Espírito de Deus vai soprar neste lugar. Quando confiamos as nossas causas, os nossos problemas ao Senhor, Ele faz coisas que nós não podemos fazer. Hoje, se você quer dar um passo de fé, eu quero te convidar a fazer algo. A não apenas orar comigo, a vir aqui à frente e falar: Deus, eu quero trazer essa situação que eu não sei resolver para o Senhor. Eu quero orar por você. E eu creio que algo vai acontecer enquanto nós estivermos orando aqui. Deus vai visitar pessoas agora e Ele vai mostrar procedimentos, passos que precisam ser dados. Eu creio mais, os anjos do Senhor vão começar a derramar nesse lugar. Os anjos são ministros de Deus que trabalham em favor dos santos. Eles vão vir e vão começar a colocar ferramentas nas mãos dos servos de Deus. Ferramentas que eles não sabiam nem que existiam, para consertar, para arrumar, para reparar. E milagres vão acontecer aqui. Se você quer trazer o teu problema agora e apresentá-lo diante do Senhor, sai do teu lugar e vem para cá agora em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Venha, desce da galeria, vem aqui do meio. Pede licença. Fala: eu preciso. Chega, eu quero a ajuda de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. Traga em nome de Jesus. Traga em nome de Jesus. Venha agora em nome de Jesus. Se algo te prende, eu repreendo agora em nome de Jesus. Você é livre, saia da tua cadeira e vem para cá. O Espírito de Deus vai te fortalecer. Venha, tem mais gente. Vem agora, em nome de Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido está. Eu sou teu e tu és meu. Nós vamos orar agora. Quero pedir que a igreja fique de pé, estenda suas mãos. Nós vamos levantar um clamor agora. Se você quer vir ainda dá tempo, vem agora, pede licença. Levante os bancos para as pessoas passarem. Chega aqui, nós queremos orar pela sua vida. Quero pedir para que alguns irmãos já comecem a vir, homens com homens, mulheres com mulheres. Venham abraçar, venham pôr a mão, pé no ombro. Venham ministrar, os pastores, os diáconos, os líderes, venham. Pessoas estão trazendo dores diante do altar do Senhor. Elas estão pedindo bálsamo de Deus. E nós vamos ministrar cura e restauração em nome de Jesus. Vamos orar, fecha os seus olhos agora e clame pela visita do Espírito Santo. Clame para que o Senhor hoje comece um processo de restauração. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar agora, Pai,
E eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, nos visita com graça. Pai, os teus filhos vieram aqui à frente trazendo as suas dores, as suas causas, problemas que eles não conseguem sepultar, por um ponto final, resolvê-los. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que nada os impeça de irem até o final. A tua palavra diz que o Senhor faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que os meus irmãos encontrem força do alto. Pai, levamos diante do teu altar enfermidades, se elas têm uma origem espiritual, agora, em nome de Jesus, que a cura chegue, que haja cura, que um bálsamo de cura seja derramado agora, em nome de Jesus. Pai, existem pessoas que têm machucados na alma, dores que envolvem o seu passado, e vieram aqui à frente dizer: eu quero tratar, eu quero ir até o final. Eu quero pedir que o Senhor as abrace hoje, que o Senhor as envolva com amor. Elas não tenham medo, Pai, de pedir ajuda, de buscar libertação. Alguns precisam confessar pecados, vícios. Que os teus filhos não tenham medo, que eles tratem o que precisam tratar, e que a glória de Deus se manifeste. Eu quero pedir, Pai, agora, que as cadeias e prisões espirituais que têm tornado pessoas cativas, que agora sejam quebradas em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir por aqueles que estão cansados de mandar os ratos embora, os bichos embora, têm clamado pelos seus, mas estão cansados. Eu quero pedir que eles possam enxergar hoje com os olhos da fé o que o Senhor vai fazer, que eles sejam renovados na sua fé, que eles creiam, e que o Senhor os honre e os abençoe. Pai, nós clamamos agora que os teus anjos enchem esta casa, que eles possam colocar ferramentas nas mãos dos teus servos. Sim, Pai, ferramentas espirituais para consertarem, para arrumarem, para repararem em nome de Jesus. Eu quero pedir por aqueles que têm que fazer reparações e estão com medo, que eles não temam, que eles simplesmente obedeçam, e que tudo que o Senhor tem para eles, eles possam viver nestes dias. Pai, vem e derrama o teu favor entre nós. Vem, traz libertação. Vem, levanta os teus filhos para o louvor da tua glória. Que a bênção chegue na casa deles, que o favor chegue na casa deles, que a bênção chegue no trabalho, nos negócios. Que eles sintam um alívio que vem da graça de Deus. Manifesta a tua glória entre nós, manifesta o teu poder mais uma vez, restaura-nos e cura para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quero que você feche seus olhos mais um pouquinho. Peça a Deus agora, aonde você está, para que pessoas encontrem Jesus agora aqui. O maior problema que mais nos atrapalha é o pecado. Ele nos separa de Deus. Mas quando a gente entende que é pecador, confessa os nossos pecados, olha para a cruz, para o sacrifício de Jesus, crê
no poder da cruz, do sangue derramado do Cordeiro, na sua ressurreição, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Ele vem morar em nós, se nós o convidarmos. Tem coisas que você não vai conseguir resolver sem a ajuda do Espírito Santo. Mas hoje, quando eu terminar esse culto, se você tomar essa decisão, eu te digo, você jamais será o mesmo. O Espírito Santo de Deus vai morar em você, e por causa dele, da presença dele na tua vida, você vai romper com padrões sexuais, com prisões na tua vida, com cadeias. Você vai fazer reparações, você vai ver uma nova vida. Se hoje você quer pedir perdão pelos seus pecados e pedir para o Espírito Santo morar em você, quer nascer de novo hoje aqui, se tornar um seguidor de Jesus, aonde você está, eu quero orar para você. Levante tua mão bem alto. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão? Amém. Mas alguém levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão, Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Tem muita gente com a mão erguida lá atrás. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe na galeria. Ah, irmã, com as duas mãos levantadas, Deus te abençoe. Lá atrás, Deus te abençoe. Lá no fundo, Deus te abençoe. Aleluia. Nós vamos orar. Eu quero que você faça a oração com fé. O Espírito Santo vai morar em você. Eu era antes de uma oração como essa, e virei outra pessoa, você não tem ideia. Quando o Espírito Santo começou a morar em mim. Feche seus olhos, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador. Eu me arrependo. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por causa dos meus pecados. Eu creio no poder da tua ressurreição. Hoje eu quero nascer de novo. Por isso eu peço, Espírito Santo, vem morar em mim. Espírito Santo, vem guiar os meus passos. Espírito Santo, traz vida nova, força do alto para mim. Faz isso, Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Pai, sela essa aliança. Mais o que não podemos fazer agora, derrama o teu Espírito sobre a vida desses irmãos, que eles não sejam mais os mesmos, que eles possam nascer de novo, para a honra e glória do nome de Jesus. Faz assim, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar esse refrão. Aleluia. Pega assim as mãos. Vamos dizer: minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu, a minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar aqui para encerrar nosso culto. Semana que vem, venha, traga alguém. A gente vai continuar essa série de mensagens. Deus vai continuar operando entre nós. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela tua visita. Nos abençoe, nos leva em paz para casa. Que as palavras que ouvimos hoje frutifiquem em nossas vidas. E que o amor de Deus, o nosso Pai,
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as tuas consolações repousem sobre nós, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Os pastores vão estar aqui na frente. Você que aceitou Jesus, quer ingressar na igreja, quer uma oração específica, quer tratar algo na tua vida, nós queremos orar, ministrar e ajudar vocês. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.